Nós não devemos nunca impor nossa fé para as pessoas, pois cada um tem um livre-arbítrio e cada um é livre para acreditar no que ele quiser acreditar. Nossa missão como cristãos é espalhar o amor de Deus, o seu plano, a sua verdade, a sua palavra, porque ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso não serve somente para profetas, pastores e pessoas que estão aptas para levar a palavra de Deus. Você que tem uma comunhão com Deus, que tem um relacionamento com Ele, também pode evangelizar o seu amigo, a sua família, as pessoas que Deus tocar no seu coração para você falar. Essa é a nossa missão. Não devemos nunca impor a nossa fé, impor que as pessoas acreditem naquilo que a gente já acredita. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Estou aqui hoje para dar um conselho que Jesus mesmo deu. Está escrito: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Se alguém vai à igreja, escuta a palavra de Deus, ou se alguém escuta a palavra de Deus que você está falando para ela, se ela não guarda no coração, se ela não acredita, não cabe você a julgar, você fez a sua parte. Glória a Deus por isso. Cristo não veio ao mundo para julgar, Ele veio para salvar o mundo. Aqueles que não acreditam, não rejeitam a palavra, né? Não cabe a nós julgar, porque tem quem julgue. Deus é o juiz. Então não devemos crucificar a pessoa, julgar, dizer: olha, é isso. Não podemos, né? Não podemos fazer isso. Que nós possamos exercer o nosso papel de cristão sem ofender a ninguém, certo? Agora nós vamos, de certo modo, a Bíblia se explica por ela mesma. O pastor da minha igreja fala isso direto e hoje eu posso concordar. Enquanto eu estava estudando isso aqui para falar para vocês, eu fui lembrando de versículos em outros livros que batem exatamente com esse que eu comecei a falar agora para vocês. De certo modo, em Mateus capítulo 9, versículo 13, fala o seguinte: ide e aprendei o que isto significa. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus é muito claro com isso. Muitos perguntavam para ele: se tu és filho de Deus, por que tu andas com pecadores, pessoas indignas, né? Cristo disse que ele não veio para chamar os justos que já se autodenominam salvos ou dignos de Deus, mas ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, não para julgar. Ele veio falar do plano dele, do plano de Deus, para que aquela pessoa se arrependa e se converta a Deus. Está escrito que no céu há mais júbilo por um pecador que se arrepende e aceita a palavra de Deus do que 1000 justos aí que se acham salvos, né? E a Bíblia continua se explicando. Agora em João capítulo 3, versículo 17, fala o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é o plano de Deus. Ele enviou o Cordeiro Santo que desceu do céu para a remissão dos pecados, o Filho unigênito dele. E aí, por quê? Por que ele fez isso? Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Por que Deus nos ama? Você pode se perguntar: por que Deus nos ama mesmo sendo pecadores? Aí eu vou te falar, em Gênesis capítulo 1, versículo 17. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus nos ama porque nós somos a sua criatura. Ele nos criou. Ele nos criou, Ele nos ama somente por isso, por mais pecadores que nós sejamos. Em João capítulo 7, versículo 5, eu acho interessante, essa palavra veio em sonho para mim. Não a palavra em si, mas o versículo. E aí eu fui pesquisar e eu não entendi. Mas hoje, fazendo esse estudo aqui, eu consigo entender. Está escrito em João capítulo 7, versículo 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nele em quem? Em Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias. Não acreditavam. Então esse versículo isolado fala que nem os irmãos acreditavam em Jesus. Quem dirá nós, né? As pessoas que ainda não conhecem a verdade de Deus e nem a verdade do Filho. Então vamos seguir aqui com o estudo, né? Deus nos ama porque nós somos a sua criatura. Ele é o Criador, Ele que nos criou, por isso que Ele nos ama, por isso que Ele mandou o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Ele enviou Jesus para resgatar aqueles que estavam perdidos, para libertar do pecado, para que a gente possa voltar para Ele. Ele nos amou porque nós somos as suas criaturas. Somos pecadores porque naquele tempo houve desobediência da parte de Adão e Eva. E destituídos estamos da graça de Deus, sendo justificados apenas gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No sacrifício que Jesus fez na cruz, Ele foi o Cordeiro Santo que desceu dos céus para a remissão dos pecados. Todos aqueles que confessam a Jesus são salvos e não há mais condenação. Este foi o sacrifício de Jesus por nós, por amor a nós. E isso te parece amor ou não? Amor que muitos ainda não entenderam naquele tempo e muitos hoje em dia ainda não entendem. Muitos tiram Deus como um tirano, que Ele é um Deus rígido, que impõe regras, mas ninguém vê o lado do amor. Ele é Pai, por isso que Ele nos ama, por isso que Ele diz o que nós devemos fazer, porque Ele sabe o fim de todas as coisas. Então que nós possamos meditar nesta palavra de hoje, neste estudo que eu trouxe para vocês aqui agora, sobre o que eu entendo da missão de Jesus, qual foi a missão dele ao vir à Terra, qual foi o plano de Deus para nós, humanos, que não merecemos, mas pela graça nós podemos ser salvos e podemos nos assentar no lugar que Jesus foi preparar para nós, lá no reino de Deus, no reino do Pai. E Ele vai nos buscar, Ele vai vir para poder levar a igreja dele, fiel a Ele, para morar para sempre na eternidade com Ele, com Deus Pai. Que Deus os abençoe. Espalhe a palavra de Deus, ajude a espalhar essa mensagem com amigos, familiares. Curte, compartilhe e se inscreve no canal, porque sempre estarei aqui trazendo mensagens para vocês.